A primeira pergunta que eu faria é, por que você não quer viver a vida gay? Porque de repente ela vai falar assim, eu não quero viver a vida gay porque os meus pais não vão aceitar. Sim. Então isso não é justificativa para não viver. Sabe por quê? Porque viver a homossexualidade no Brasil não é crime, é um direito. Homossexualidade não é uma prática criminosa. Você praticar, por exemplo, a pedofilia é crime. Você praticar a prostituição infantil é crime. Você praticar aliciamento de menores, você praticar o estupro, você praticar o aborto. Existem práticas criminosas no Brasil, pela nossa lei. Agora, a prática da homossexualidade não é uma prática criminosa. Então, assim, foi o tempo, né, que isso era justificativa. Então, isso não é uma justificativa para as pessoas não viverem, porque no final das contas, talvez tudo que elas queiram é que esses pais morram e ela possa viver. Então, eu te pergunto, o que vai ser uma ajuda nessa hora? Vai ser tentar convencer essa pessoa de que ela não deve? Nem ela está convicta disso. Entendi. Então, uma vez ela realmente estando convicta que ela não quer, porque ela não dá conta, e ela não dá conta porque ela tem convicção de que isso é incompatível com aquilo que ela crê em Deus, aí sim essa é uma pessoa para a gente ajudar. Entendi. Por quê? Porque ela vai passar por um processo agora de desconstrução. Entende? E aí a gente precisa ter o quê? Expectativas realistas. Porque às vezes a gente anuncia o quê? Olha, agora que você então está em Jesus, agora que você nasceu de novo, agora que você é uma nova criatura, tudo se faz novo. Inclusive agora, Deus vai fazer um trabalho na sua vida de transformar em hétero. Eu não achei nunca nenhum versículo que fale isso. O que eu sei é que a Bíblia fala de que a expectativa de Deus, a vontade de Deus é o quê? Transformar o morto espiritual em vivo. E o vivo em santo. Então, nesse processo, talvez algumas pessoas desconstruam a homossexualidade a ponto de começarem a ter até interesse pelo sexo oposto. Isso acontece? Acontece. Agora, isso é uma regra? Isso não é uma regra. Agora, porque a pessoa talvez ainda tenha atração pelo mesmo gênero, significa que ela tem que viver isso? Não. Agora, significa que Deus não está trabalhando na vida dela? Também não. Então, a gente tem que entender que a chegada do Evangelho de Jesus não necessariamente vem para desconstruir as nossas vontades. Ela vem desconstruir a tirania das vontades. Então as vontades, elas não precisam mais ser tirânicas na nossa vida. Dominados por elas. Aí sim eu vou poder o quê? Escolher. Mesmo porque o hétero que se converte continua tendo desejo ou vontades e sendo tentado por uma mulher que não é a esposa dele, né? Isso aí. Exatamente. Por uma mulher, por homem, uma mulher tendo atração por um homem, e assim vai. Sim. Então, assim, isso significa que as pessoas não foram alcançadas por Cristo? Não. Então, assim, a gente vai passar por muitas vontades nessa vida que a gente não queria ter. Agora, é curioso, porque o homossexual, a pessoa envolvida na homossexualidade, ela, em geral, ela está tão convicta de que ela tem que reaprender a viver, que ela chega numa humildade, muitas vezes, que aí você vê o tanto que essa pessoa recebe de Deus. E é curioso, porque você não vê essa postura em hétero. Entendi. Porque o hétero, ele chega, ele fala assim, eu só tenho um defeito, eu masturbo. Porque daí o dia que eu casar, eu paro, porque daí eu vou aliviar as minhas tensões sexuais no casamento. Então ele chega numa soberba, porque ele está o quê? Escondido na heterossexualidade dele. Então é impressionante a idolatria que se tem em torno da heterossexualidade. Como se fosse, um versículo, tem um amigo meu que fala assim, que a heterossexualidade encobre uma multidão de pecados. A gente acredita nisso, o problema é que isso não está escrito na Bíblia. Então a gente enfiou na cabeça que porque é hétero está de boa, ele só tem um defeitinho ou outro que tem que consertar. Na verdade, todos nós temos que ser enterrados em Cristo. Exato, não dá nem para consertar, né? Não tem o que consertar. A gente está morto, o morto tem que enterrar, para que daí venha o novo, e o novo é Cristo vivendo em nós. E aí agora ele o quê? Ele crescer em nós, entende? Que é esse processo de santificação. Que é o processo de santificação, que todos nós precisamos. Agora é curioso, porque o homossexual acha que no caso dele é mais grave, que ele precisa mais. Ele é Por mais quê? pecador. Porque ele está convicto da crise de identidade, enquanto os outros, porque não têm a mesma crise, não estão convictos de que tem crise de identidade, acham que tem um problema no comportamento. Moral. Quando, na verdade, o problema no comportamento nada mais é do que um sintoma do que um problema na identidade. E essas pessoas que acham que é só um problema moral acabam abordando Jesus como um mestre, né? Isso aí. No sentido de me dar umas regras aí para eu melhorar meu comportamento. Isso aí. Ao invés de encará-lo como o salvador, né? Exatamente. Repassa, né? E é curioso, porque ele vai querer, essa pessoa que você descreveu, ela vai basicamente viver assim. Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu te pergunto, que vida?
Que vida que eu tenho para entregar para Cristo? A vida é Ele que vai me entregar dele. Uau. Entende? Então, por isso que a gente vê um tanto de gente que veio da homossexualidade ser profundamente ministrada por Deus, por causa da humildade. Porque ela já tem convicção dívida, né? de que ela precisa zerar tudo e recomeçar. Os outros acho que já chegam no crédito. Então, assim, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente sempre fazer um registro aqui. Eu sempre que vou falar sobre esse assunto, eu gosto de mencionar dois aspectos. Eu acho que as palavras são temor e tremor, como a gente lê na Bíblia. Por causa de dois públicos, né? Primeiro, o público cristão, que eu faço parte. Né? Eu sou uma pessoa cristã, eu faço parte da igreja cristã no Brasil e eu tenho muito amor e respeito por ela. Mas também tem um outro público, que é a comunidade gay, que eu também tenho muito amor e respeito. Sim. Então eu acho que falar de homossexualidade é falar de um assunto que precisa ter temor, amor, respeito. Sim. Porque nós estamos falando de um assunto que nem todo mundo vai concordar e nem tem que concordar. Então a gente tem que fazer essas observações para que a gente não possa passar uma impressão e passar uma mensagem equivocada e até suscitar expectativas que não são nem bíblicas. Entendi. Né? E até fomentar uma discórdia e fazer apologia a uma coisa ou outra. A proposta eu acho que não é essa. Não. A proposta, né, como você disse, existem cristãos, até onde eu entendi, você me corrija se eu estiver errada, existem cristãos que te procuram querendo uma palavra, uma direção, né, talvez um conselho, porque tem tido o contato com a homossexualidade de uma certa forma, pelo menos na sua identidade, ainda que não tenha prática, e tem sofrido com isso. Exato. É isso? E querem ajuda, né? E querem Pediram ajuda. Então aí a gente tem que avaliar algumas coisas. Por ser cristão, eu acredito que a gente tem que pensar o seguinte: por que a pessoa não quer viver a vida gay? Eu sei que a igreja tem uma enorme dificuldade de fazer essa pergunta, porque ela tem medo de perder as pessoas. Então, a gente precisa fazer essa pergunta difícil e deixar as pessoas serem livres nessa escolha. E eu entendo que Jesus fez muito isso. Jesus chegava para as pessoas e parecia que era óbvio, né, o que as pessoas precisavam. Mas Jesus não tratava como sendo óbvio. E ele chegava e perguntava: o que você quer que eu te faça? Então, assim, a pessoa precisava se ouvir. A pessoa precisava bancar aquela fala dela. Então eu acho que a gente tem que fazer isso, perguntar para a pessoa, exatamente, e não infantilizar, porque a gente deduz, a gente presume o que as pessoas querem, né? Mas na verdade, talvez elas não queiram aquilo, talvez elas acham que elas querem, talvez elas queiram querer aquilo, mas talvez ainda não seja a realidade delas, e a gente precisa fazer essa pergunta.